E se eu dissesse que a lenda dos demônios presentes nas Akuma no Mi fosse, na verdade, a vontade herdada sendo passada através das frutas por aqueles que um dia foram chamados de demônios, e o que a gente esteja presenciando poderia ser a vontade de Joy Boy encarnando no corpo do Luffy? E se eu te dissesse que o Luffy possuir poderes de uma resina faz muito mais sentido do que ela pode parecer fazer? É sobre isso que a gente vai falar hoje, mas antes eu queria dizer que para você manter o seu computador seguro de qualquer teoria furada que tem por aí pela internet, se liga só nessa dica. Se você quer navegar na internet de forma realmente segura, que te protege de sites perigosos e ainda permite você acessar conteúdo disponível somente em outros países, você precisa baixar o aplicativo NordVPN que está na descrição. NordVPN te ajuda a proteger os dados que trafegam entre você e o site ou serviço que você acessa na internet, fazendo com que os seus dados fiquem ilegíveis para outras pessoas. E para você navegar na internet com total privacidade é muito fácil. É só você abrir o aplicativo e com um clique você ativa a proteção automática. E ainda tem mais, a função de localização virtual. A gente sabe que nem todo o conteúdo de streaming está disponível no nosso país. Você que assiste anime sabe muito bem disso. E o NordVPN também serve para te ajudar nisso. O aplicativo mostra um mapa interativo com uma lista de países onde estão localizados os servidores do NordVPN. E basta fazer uma busca rápida ou rolar a lista e escolher entre os 60 países disponíveis. Dessa forma você pode acessar qualquer plataforma de streaming que não esteja disponível no seu país, comprar um jogo que só tenha no exterior e aproveitar os descontos disponíveis em outras regiões. E falando em desconto, você também ganha desconto no plano de 2 anos acessando o link na descrição e usando o cupom BRUNO. Quebre o seu limitador geográfico agora assinando NordVPN. Eu queria começar essa discussão falando sobre música e como as músicas elas são importantes em One Piece, mais especificamente para o contexto atual desse momento em que a gente está vivendo agora em One Piece. Nos últimos anos, isso tem sido ali discutido, né? Binks no Sake e etc. Músicas, elas têm parecido muito mais importantes do que elas pareciam antigamente. E se a gente voltar aqui no livro Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram, que eu comentei no vídeo passado, nesse livro que menciona a lenda de uma figura chamada de Joy Boy, essa figura solucionava os problemas da humanidade através das músicas que ele produzia com o seu tambor. E a gente para pensar nisso e a gente lembra do Luffy, que no começo da história queria um músico muito mais do que qualquer outro membro que seria, em tese, muito mais importante ali, um cozinheiro ou um médico, por exemplo. E agora, parando pra pensar, faz muito sentido o Luffy ele pensar nisso, por mais que ele não soubesse que ele estava pensando em algo importante. Já algumas semanas atrás, a gente teve o lançamento do álbum contendo a trilha sonora, todas as músicas usadas durante o arco de Wano, e tem duas delas que são muito específicas. Primeiro, a faixa 14, que se chama, olha só galera, não é sacanagem, se chama literalmente Despertar. E se você prestar atenção nessa música, infelizmente eu não vou colocar aqui por conta de direitos autorais, vocês sabem disso, mas ouvindo a música, dá pra perceber que ela usa fortes sons de tambores, que mais parecem um ritmo de uma batida de coração. E além disso, a faixa seguinte, a faixa número 15 desse álbum, se chama, numa tradução livre aqui, Performance do Luffy Despertado. Agora vocês podem perguntar, mas como assim eles vão dar um spoiler tão violento desse num álbum de trilha sonora do arco de Wano, apesar disso não ter sido exatamente confirmado até então? Eu entendo que, da mesma forma como a gente tem algumas mídias, seja bonequinhos ou sejam outros produtos de merchandising, é comum esse tipo de produto, esses tipos de produtos, eles vazarem informações que ainda não foram exibidas num determinado filme, e muita gente usa isso como forma de teorizar, como forma de embasar as suas teorias, né? O bonequinho que saiu de tal jeito e por isso confirmou tal transformação ou tal aparição em determinado filme, e eu acredito que nesse caso as músicas elas funcionem da exata mesma forma. Era um álbum que precisava ser lançado, as músicas elas teriam os seus nomes, então o nome ele foi colocado da forma que ele viria a ser no fim das contas, independente disso ter acontecido ou não ainda no mangá, ou pelo menos confirmado. E ainda sobre música, eu queria voltar na importância de Binks no Sake, que parece spoiler
tudo que a gente conhece sobre One Piece, e um determinado trecho dessa música spoila justamente o que a gente está vivenciando agora. Acompanhem comigo esse trecho dessa letra. Traduzindo, obviamente, né, aqui para o português. Agora vem a tempestade pelo céu distante. Agora as ondas estão dançando, os bateres dos tambores. Se você perder a coragem, este suspiro pode ser o seu último, mas se você apenas aguentar, o sol da manhã vai nascer. Galera, voltando aqui, vocês já viram as imagenzinhas podendo acompanhar aí claramente sendo tudo o que a gente está vendo aqui agora, mas a gente viu a tempestade sendo trazida ali pelo Kaido, a gente viu as ondas, né? As ondas do mar de Wano, elas estão ali meio que dançando, dá pra dizer assim. Tem também os tambores, né? O bater dos tambores, que a gente viu no último capítulo, o suspiro que pode ser o último, caso o Luffy não aguente, que é o Luffy ali praticamente morto, e também o sol da manhã que vai nascer, sendo simbolizado pelo amanhecer que está para vir no país de Wano depois dessa longa noite terminar, depois dessa grande guerra que está acontecendo durante essa noite terminar, junto a isso também com a presença do deus do sol Nika, que é historicamente uma figura responsável por libertar escravos, e o povo de Wano ele está sendo escravizado pelo Kaido, né? Então, faz total sentido. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo sobre o capítulo 1043 de One Piece, que muita gente usou o famoso Goroa Wase para brincar, para tentar descobrir algum significado a mais naquela numeração de capítulo. O Oda ele costuma fazer muito isso, brincar com o jogo de palavras que os números em japonês eles conseguem fornecer. Ele faz isso, ele tem esse costume e é algo muito fácil de fazer, porque os números em japonês eles podem ser lidos de diversas e diversas maneiras. Elas podem ser lidas de diversas e diversas sílabas. Então, através disso, você pode criar inúmeras palavras. E se a gente pegar o número 1043, a gente pode ler como Ju-Shi-Mi. O 10, o 4 e o 3. E no caso do Jushi, que seria o 10 e o 4 desse capítulo, Jushi é exatamente a tradução de resina. Agora vamos entrar um pouco mais a fundo nas evidências. Primeiro, relembrando as 3 páginas favoritas do Oda em toda a história de One Piece, como elas meio que parecem se interligar dentro desse contexto que a gente está vendo aqui agora, o que está acontecendo com o Luffy. A primeira delas, que eu trouxe nos vídeos anteriores, seria a favorita do Oda, a grande festa ao redor da fogueira no final do arco de Skypiea. Não preciso nem relembrar a vocês, né, como essa figura do Luffy, essa silhueta do Luffy lembra exatamente a silhueta do Deus do Sol, Nika. E a gente vê ali o Sop logo atrás dele tocando uns tambores, né, representando ali os tambores da libertação. Muito claro isso. Agora, a segunda página seria a do capítulo 496. E o que tem de especial nesse capítulo para ser uma das favoritas do Oda? Vamos lembrar uma cena em específica desse capítulo, que é quando é explicado pra gente, lá no arquipélago, que as raízes das árvores secretam uma resina natural e especial que formam as bolhas daquele arquipélago, e através disso, né, aquelas bolhas elas saem do chão, a gente sabe como funciona. O que mais seria de especial? O que mais esse capítulo teria de especial, além de tocar nesse papo de resina? Agora, a terceira página favorita do Oda seria a do capítulo 909, que tem a página dupla da capital das flores de Wano, mostrando ali pela primeira vez todo o grande cenário da capital das flores, aquela página lindíssima que a gente tem do país de Wano. E tudo isso está interligado a partir de agora, né? A gente tem todo esse papo do Luffy meio que se liquefazendo como se fosse uma resina. A gente tem toda a figura de Nika, Joy Boy, sendo discutida aqui, né? Lembrando novamente a página favorita do Oda, que seria aquela festa de Skypiea, e a capital das flores, o país de Wano, que é onde esse cenário está acontecendo. Então a gente vê que o Luffy está assumindo essa forma mais liquefeita, e a gente sabe também que a resina ela pode ser tanto endurecida, como é usado, por exemplo, para fazer esses bonequinhos aqui, não todos eles, tem um outro ali que é feito de resina, um material um pouco mais resistente do que esses tradicionais de PVC.
mas tem também o fato dela ser inflamável, como a gente vê o Red Hulk do Luffy, por exemplo, como também é uma substância que serve como um isolante elétrico. E aqui vale lembrar novamente da capa colorida do capítulo 1039, onde o macaco aponta para o Luffy uma substância viscosa igual ao Luffy derretendo nesse último capítulo. E outra coisa também, numa outra página dupla, a gente vê o que parece ser o Oda spoilando algumas coisas, algumas transformações de alguns personagens nessa reta final do arco de Wano. Reparem só como a Robin, ela parece muito a mais nova transformação da Robin na luta final dela nesse arco. Além disso, tem também ali o Sanji numa espécie de armadura ali, né, que lembra muito a Germa Double Six. E também o Luffy com esse cabelo esvoaçante e flamejante com seus punhos de fogo, que lembra muito a silhueta, mais uma vez, do Deus do Sol Nika, com seus cabelos. Mas seguindo as evidências, existe também uma árvore muito específica chamada de Banyan, que ela é conhecida também como Ficus elástica. É uma árvore que dá figo, só aqui esclarecendo, ou ela também é chamada de árvore da borracha. E essa árvore também possui um látex dentro dela, que é usado na fabricação da borracha, apesar de não possuir a mesma qualidade de uma seringueira, e adicionando também o fato de ser um látex tóxico. Mas o mais curioso é que essa é uma árvore originada no subcontinente indiano, e lá, mais especificamente nas Maldivas, ela é chamada de Nika. Agora, galera, todas as evidências elas estão na mesa, e a minha opinião sobre isso é que, por mais que faça total sentido o que está acontecendo com o Luffy agora, ele se liquefazendo com a propriedade, né, e até o visual de uma resina, ela faz total sentido e encaixa perfeitamente, todas as referências elas estão aí, sejam propositais ou não por parte do Oda, metade talvez nem seja, mas enfim, eu acho que o único problema é realmente a referência histórica, o peso histórico que isso deixaria de ter, porque a fruta ser chamada de Nika, assim como eu falei nos vídeos anteriores, né, meu palpite seria Nika Nika no Mi, carrega um peso muito mais histórico e uma motivação principalmente para os Gorosei eles tentarem mudar o nome dessa fruta, né? Porque se a fruta fosse chamada de fruta da resina, a gente para e pensa, tá, talvez o Joy Boy no passado ele usasse mais propriedades que se aproximassem de uma resina com essa fruta e por conta disso ele ficou conhecido através desse poder e as pessoas falavam muito o nome de resina e tal, e por isso faria sentido para os Gorosei terem mudado o nome da fruta para fruta da borracha. Mas ainda assim, seria mais legal o nome da fruta ser chamada de Nika, já que muito provavelmente esse era o nome verdadeiro de Joy Boy e essa é uma figura que precisava ser apagada da existência do mundo. Então tem mais peso do que ser chamada de fruta da resina. Mas vamos ver quais as propriedades, qual vai ser o despertar do Luffy, como ele vai aplicar isso, né, na sua batalha, se vai realmente se aproximar de uma propriedade de resina ou o que vai ser. E voltando ao Goro Awase, que foi o começo dessa discussão aqui, o 10 e o 4 sendo nomeado como Jushi, que significa resina, se a gente considerar o número inteiro Jushimi, daria para colocar como resina ainda não. Pelo kanji que pode ser lido através de mi, significar justamente isso, ainda não. E olha só como a gente pode reverter totalmente esse embasamento para ir contra essa ideia dizendo, ó, o Oda dizendo, ó, resina, ainda não. E o terceiro ponto desse vídeo é sobre a vontade herdada através das Akuma no Mi. Muita gente tem discutido aqui se o que o Luffy ele não tem recebido, ele não recebeu, seria a vontade herdada de Joy Boy de alguma forma sendo passada através das Akuma no Mi. Um conceito que a gente ainda não conhece, não conheceria exatamente até então, mas que poderia ser explorado a partir de agora com o Luffy ele meio que assumindo uma personalidade diferenciada e isso sendo passado através das Akuma no Mi, já que muito provavelmente o Joy Boy possuía, né? Nika, o deus do sol Nika, muito provavelmente possuía, lembrando novamente a silhueta como parece um garoto de borracha. E o que a gente pode questionar é de onde surgiu exatamente a lenda de que existiam demônios dentro das frutas do diabo, que foi até dito como uma lenda realmente, como uma mera falácia lá em Enies Lobby, foi explicado isso pra gente, mas de onde ela teria surgido exatamente? Será que não seria a vontade que foi passada por aqueles que um dia foram literalmente chamados de demônios, que seria o clã dos D?
faz algum sentido se a gente parar pra pensar, né? E eu não digo nem só uma questão de vontade sendo passada através dessas frutas, mas na verdade, qualquer detalhe, qualquer coisa qualquer fragmento poderia ser passado através das frutas, seja um fragmento de uma vontade que seria herdada por alguém, seja, por exemplo, uma memória muscular, ou seja, parte da personalidade, daria para dizer, né? Falando aqui sobre memória muscular, vamos lembrar como o Ace, depois dele morrer, o Sabo ele conseguiu usar o seu golpe mais emblemático, que foi o Riken, sem sequer nunca ter visto aquele golpe na vida. E aquela cena poderia muito bem ser entendida como só um hype barato no Sabo para dizer como ele era talentoso com a fruta e logo de primeira ele conseguiu acertar a técnica clássica do Ace, ou poderia ser uma memória muscular sendo passada através daquela fruta, né? Ou, por exemplo, o Barba Branca, que morreu e foi passada a fruta para o Barba Negra, logo depois ele também conseguiu executar a exata mesma técnica. E nesse caso, ele presenciou por toda a vida dele, praticamente, como o Barba Branca usava da sua fruta, então nada mais justo do que ele conseguir copiar só na visão, só de tantas vezes ele ter conseguido assistir aquela técnica sendo usada com os próprios olhos. Mas será que poderia também não ser uma memória muscular? E agora a gente para pra pensar, mas peraí, tem o Luffy. O Luffy, ele não conseguiu usar a sua fruta, apesar daquela fruta ela muito provavelmente ter sido de Joy Boy, ou ter sido do Deus do Sol Nika. Ele tinha muita dificuldade quando criança, e aí daria pra fazer um malabarismo dizendo que, na verdade, passou-se muito tempo, e por conta disso essa memória muscular não foi herdada por ele também. Mas parando pra pensar, fica um pouco complicada toda essa ideia. Apesar da gente poder fantasiar e poder romantizar muito ela, eu particularmente não acredito tanto assim. Se a gente parar pra pensar no Bartolomeu, que adquiriu a fruta da barreira daquela velha lá de Wano, ele não carrega exatamente nada ipsis literis do que aquela velha representava. Ele é completamente outra pessoa, não adquiriu e não teria herdado nada. E outra coisa que a gente precisa lembrar também é do Roger. Galera, o Roger, ele é a cópia cagada e cuspida do que é o Luffy atualmente e muito provavelmente a cópia cagada e cuspida do que era o Joy Boy no passado. E o Roger, até onde a gente sabe, não possuía a fruta da borracha. E mesmo assim, ele era essa cópia cagada e cuspida do que seria Joy Boy no passado e do que é o Luffy atualmente. Então, como se explicaria? Isso seria só uma coincidência do destino? E outra coisa que eu queria também questionar é o fato de que, caso isso realmente fosse verdade, caso isso seja de alguma forma confirmado, essa ideia de alguma vontade sendo passada através das Akuma no Mi, mais uma vez, defender One Piece seria complicado para quem apontou o dedo para Naruto. Só queria lembrar esse detalhe também. E uma última reflexão sobre o termo propósito ou vontade herdada. Porque quando você herda alguma coisa de alguém, você herda essa coisa diretamente de alguém. Quando você herda alguma coisa na vida real, você não herda aquilo por uma coincidência de alguma coisa, não, você herda alguma coisa física, literalmente de uma outra pessoa diretamente. Mesmo que aquela pessoa ela não quisesse herdar para você, né, não tenha deixado um testamento, mas se você for um parente direto, você vai acabar recebendo aquela herança, mas diretamente daquela pessoa. Então, quando você para pra pensar na vontade herdada, existe alguém que herda aquela vontade, mas existe também alguém que vai passar essa herança. Parece muito mais um caminho A e B diretamente do que só uma vontade que foi herdada ali pela coincidência das pessoas se parecerem. Enfim, só realmente uma reflexão aqui, mas o que vocês acham sobre todas essas ideias que eu trouxe aqui pra vocês, né? Bastante coisa que tinha pra discutir e ainda tem mais coisa, ainda se tratando sobre destino, que eu quero falar num outro vídeo. Mas se você gostou desse vídeo e ainda não foi inscrito, aproveita, galera, pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vídeos que tem saído aqui, ó. Toda semana uma bomba atrás da outra que tem sido esses últimos capítulos de One Piece. Beleza, galera? Conto com a sua inscrição, que daqui a pouco a gente vai se aproximando dos 600 mil inscritos. Beleza? Até a próxima. Tchau!